Boa noite. Mais uma edição do Conexão Política. Todas as quinta-feiras, comigo, Beto Pureza, e nos comentários Andrei Serruia. Hoje nós temos um convidado muito especial, Malaquias José Motim, que é empresário. Para você que está entrando agora aí no Conexão Política, compartilha, curte, chama os amigos. É muito importante que você compartilhe o Conexão Política para que a informação possa chegar em mais pessoas, tá ok? Então vamos começar. Andrei Serruia, boa noite, mais uma edição do Conexão Política. Boa noite, Beto. Boa noite, Malaquias. Para mim é um prazer estar participando desse programa, porque certamente vai ser mais um dia para a gente adquirir conhecimento da nossa região. Boa noite, Malaquias José Motim. Tudo bem aí, Beto? Tranquilo? Andrei Serruia? Satisfação. Estamos aí, plantando sementes para uma bela colheita que virá Amém. pela frente aí. E hoje a gente tem dois temas muito importantes que nós trouxemos para você, com a análise de Malaquias Motim. O agronegócio na região oeste do Pará e o desenvolvimento industrial também na nossa região. Vamos começar com o agronegócio. Malaquias, o agronegócio na nossa região, ele demorou a chegar até onde está hoje. Por quê? Beto, Andrei, a história do agronegócio aqui na região do Planalto, aqui na região do Baixo Amazonas, ela teve vários inícios. Na década de 90 tiveram promessas, aí com a Transamazônica, na década de 90 a Transamazônica estava em declínio. Aí o pessoal começou a descobrir a soja no centro-oeste e veio para cá, para o nosso Planalto, só que daí começaram a ter fraquezas políticas. Aí, o incentivo político é que faltou. Isso foi na pegada da década de 90. Então a Transamazônica estava querendo se estabelecer com cacau, com pimenta, e algumas experiências foram feitas aqui. Só que aí a gente caiu num problema que depois eu vou falar mais. Nós tivemos problemas com a reforma agrária, nós tivemos problema com regularização fundiária, e esses problemas persistem até hoje. Então, numa segunda onda, na década de 2000 a 2004, uma segunda onda de pessoal do Centro-Oeste vieram pesado para cá. Valorizaram as terras, a terra do Planalto duplicou de preço, o pessoal fez algumas experiências, de cada 10 que vieram, 2 ficaram. De cada 10 que vieram, 2 ficaram, por falta de regularização fundiária e incentivo. O Banco do Brasil tratava o agricultor como se fosse um especulador. O nosso Banco do Brasil, o BASA, nunca teve experiência com agronegócio, ou com a parte da soja, com a parte do milho. Então, a experiência do BASA era mais para o lado do búfalo e da pecuária. E na parte do soja e do milho, que é o que dá a sustentação, o BASA não tinha histórico, o Banpará não tinha histórico, a Caixa Econômica não tinha histórico. Inclusive, a Caixa Econômica agora está entrando muito forte no agronegócio para ter uma carteira agrícola pujante. E aí, o que acontece? O Banco do Brasil não prezou, o Banco do Brasil não valorizou, e também as políticas públicas não fizeram com que se fosse a aceleração da regularização fundiária. E aí o agricultor se sentiu totalmente desamparado, acabou a grana, voltou. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Mas, Malaquias, desde os meus 15 anos de idade, eu sempre escutei o BASA dizer que tinha bilhões para financiar produtos, como é que eu posso dizer, trabalhos agrícolas, investimento na nossa região. Investimento no agronegócio. 15 anos. Essa é uma utopia. É uma utopia completa, o BASA, que você não tem lá dentro um agrônomo com experiência. Você pode ter um agrônomo com formatura, mas você não tem um agrônomo que sabe certinho a variedade da soja que tem que ser plantada. Você tem lá um agrônomo, pode até ser que tenha um agrônomo formado, mas ele não tem como chegar aí numa fazenda e discutir com um fazendeiro qual é a melhor época de plantio, quais os riscos que uma lavoura vai oferecer, quais os riscos de você fazer um consórcio de cultura, um cruzamento de variedades. O nosso técnico bancário, ele não está em condições de enfrentar uma lida. Estou falando da questão do BASA, certo? Então não tem nada contra o BASA. O problema só é falta de pegar gente profissional e colocar lá dentro para trabalhar, para entender a linguagem do homem do campo. Por isso que não dava certo e não dá certo. Eles têm 1 bilhão de carteira e não conseguem achar o cliente, porque eles não conversam a língua. É igual você ir lá no Japão vender seu produto. A língua é outra.
O pessoal daqui da nossa região pensa num pessoal gente boa, mas quando se trata do agronegócio, o pessoal questiona, o pessoal pensa que o produtor é aventureiro. Eles enxergam o produtor rural pelo avesso, eles enxergam o produtor rural como um oportunista. Sendo que o agricultor, sendo que o nosso produtor rural, ele hoje é o homem do Brasil, é o gerador de emprego, é o salvador do Brasil, economicamente falando hoje, Do mundo e também, do né? mundo. E a gente hoje ainda nós temos alguns comentários inoportunos, tanto no Banco do Brasil quanto no BASA, por uma questão cultural, por uma questão regional, por uma questão que não se dá o valor devido que o nosso homem do campo tem. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Andrei, Malaquias. Andrei, ah, o Malaquias acabou de falar que a questão fundiária da legalização da terra da nossa região, ela praticamente está zero, né? É assentamento, mas ninguém tem título definitivo, que dificulta o financiamento, né, de um projeto para a agricultura ou para a agropecuária na nossa região. Ali, Lago Grande, Tapajós, Arapiuns, tudo ali é assentamento, né? Tem área de resex, né? Mas onde é assentamento não tem nada legalizado. Mas tu vai ali para o Juruti, é assentamento e está legalizado. Mas o pequeno, Andrei, não consegue financiar por falta de informação. E aí? Qual é a tua visão sobre isso, a falta de informação? Beto, acontece que a coisa é muito mais ampla. Assim, eu vou falar uma pergunta interessante para o Malaquias, eu queria só completar um pouco. A nossa região, ela viveu vários ciclos econômicos. Já tivemos o ciclo da borracha, tivemos o ciclo da pimenta do reino, tivemos o ciclo do ouro, e desde a época da década de 70, com a entrega da Transamazônica e a Santarém-Cuiabá, houve aquele programa do governo que era integrar para não entregar. Ali foi um incentivo que criou expectativa, né? O pessoal subiu. O pessoal do sul, do sudeste, tudo subiu. Mas o que acontece? O que nós estamos vendo hoje, a realidade, por que há tanta dificuldade de nós tentarmos alavancar, apesar que já mudou muito, né? Nós temos uma outra realidade na região. Até porque vai agregando outros segmentos, é muito bom isso. Mas como tu falaste, a dificuldade maior, principalmente para os pequenos produtores, é porque há uma corrente contrária, infelizmente no Brasil e muito mais na nossa região, que como se a nossa Amazônia tivesse que ser santificada. E eles procuram de toda maneira dificultar. Você observa, falaste bem agora sobre o Lago Grande. Nós tivemos a experiência de conhecer cidadão do Lago Grande sofrendo por falta da legalização da terra. A dificuldade para ter um título seu, propriedade individual, né? Que não sei como é que se chama o termo. Título definitivo. Exatamente, para que ele possa chegar numa agência bancária e conseguir um financiamento. Ele fica, quer dizer, criam situações para dificultar que ele possa realmente ter uma vida com mais dignidade, uma produção do alimento, alguma coisa. Mas a nossa realidade com o agronegócio em Santarém é muito bom, já está se vendo que realmente é irreversível, isso que é bom. Não é diferente dos outros ciclos, porque o ciclo extrativismo realmente ele tem muitas vezes um tempo de duração. Mas quando você tem o agronegócio, não é mais a mesma coisa, é uma coisa mecanizada, uma coisa com tecnologia, então vem para ficar. E essa é a nossa realidade. Cabe a nós sabermos conduzir, termos uma boa força política para que possa desintoxicar esse ambiente. Tá, André, e aí eu te pergunto, a questão da internet, nós não temos uma internet no Arapiuns, no Lago Grande, nas comunidades, de Juruti, e como é que o pequeno agricultor vai buscar informação, vai saber que existe financiamento, e aí? Isso é um outro problema. O que você observa? Existe um assistencialismo por muitas ONGs, mas não com essa finalidade. Infelizmente, você não vê uma ONG trazer uma política, um trabalho que vá viabilizar para o pequeno produtor rural que vive lá isolado, possa ter acesso a um financiamento. Porque se você parar para perceber, não é interessante para uma ONG. Então, esse é o grande problema. Então, aí cabe à sociedade. Aí vem a falta de uma representatividade política na região. Se você tem político que não deixa mais isso continuar acontecendo, dizendo, não, peraí, nós não podemos ter mais o nosso povo sem uma internet que preste, que vá ter acesso à informação. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que realmente nós temos que... Vou jogar aqui para o Malaquias, Andrei. Malaquias, aí eu escuto muitos professores, tá, Malaquias, dizendo que, a análise deles, dizendo que esse pessoal que veio do Sul se aproveitou da inocência do povo aqui da comunidade, do povo da colônia, comprou as terras do paraense aqui, do nordestino, por uma mixaria, e foi comprando um pouquinho de cada um, e o pequeno achava que 10 mil naquela época era muito dinheiro, comprou, foi para a cidade,
não conseguiu vencer na vida e voltou para trabalhar na terra da gauchada, do pessoal do Mato Grosso. É o que a gente escuta muito falando por aqui, Malaquias. Beto, Olha essa pergunta aí para ti. Vai lá. essa pergunta é o espelho da vida do mundo capitalista. Nada no mundo capitalista acontece sem que tenha algum interesse no capital, sem que tenha algum interesse na riqueza. A diferença que tem do extrativismo, que era o costume da região de muitos e muitos anos, para a diferença do mundo capitalista produzido, do mundo capitalista trabalhado, do mundo capitalista desenvolvido, é exatamente esse sentido. Você tem o seu imóvel, você tem o seu bem. Você vai ter que proteger esse seu imóvel, você vai ter que proteger esse seu bem e você vai ter que ter uma definição, de por que você quer ter aquela terra. É. Então, o que a gente tem? Uma história de 200 anos, foi tocado no assunto da Emater. A função principal da Emater é extensão rural, mas se você for pensar que 80% ou 90% do nosso produtor rural, ele não entende nem o que significa extensão rural, ele não sabe. Alguns ouviram falar de Emater, sabe que existe, mas ninguém sabe para que serve. O nosso técnico da Emater está com o carro quebrado, se tem o carro funcionando, não tem combustível para poder fazer uma extensão rural. E o nosso produtor tem que vender a terra barata. Não é que ele tem que vender a terra barata. O sulista, o centro-oeste, o pessoal, o produtor que conhece o caminho das pedras, ele vem aqui, ele se sobrepõe ao nosso povo. Ele se sobrepõe ao caboclo mesmo. E assim é o mundo capitalista. Se você tem a sua propriedade, você proteja a sua propriedade. Se você não proteger a sua propriedade, alguém que sabe fazer melhor do que você vai te comprar ela barata, você vai para a cidade, possivelmente você vai ter problema com seus filhos, porque os seus filhos não foram educados para ficar na cidade. E nem ele também, né? E nem o próprio pai e a mãe de família. Aí esses 10 ou 20 ou 50 ou 100 mil vão acabar com 6 meses, porque a pessoa vem para a cidade, compra uma moto, às vezes compra uma casa errada. Consumismo também. O consumismo. Nunca teve dinheiro na mão, quando pega um dinheiro grande vai detonar, vai Não fazer. sabe fazer gestão também? Não sabe fazer gestão. Então é uma questão cultural, Beto. E nós temos que passar por essa fase. É claro que eu não fico feliz de ver um pai de família, ver uma menina com 14 anos de idade se prostituindo para poder levar o pão para dentro de casa. É claro que isso aí é uma coisa adversa. É lógico que ninguém quer ver isso aí. Só que é uma questão, uma realidade que quem paga é o povo. Mas o culpado disso foram as políticas públicas, que não prepararam o povo. Ficaram acreditando em aquecimento global, ficaram acreditando que a ONG ia continuar através do assistencialismo. Então, desvalorizaram o trabalho e supervalorizaram o assistencialismo. Agora chegou a hora da conta. Chegou a conta para pagar. E a conta para pagar é esse problema extremo, é um problema gravíssimo social que nós nem começamos ele ainda. O problema que você tocou, Beto, na minha percepção, nós nem começamos a enfrentar esse problema aí. Porque a hora que o pessoal conseguir definir de verdade quais são as variedades certas de milho, quais são as variedades certas de soja, que, diga-se de passagem, tem muita gente fazendo um trabalho de elite, trabalho exemplar na área. Parabéns ao pessoal que está envolvido no agronegócio aí, que está numa evolução extremamente rápida. Na hora que esse pessoal conseguir regularizar suas terras, na hora que esse povo conseguir botar recurso no bolso, aí que você vai ver isso que você me perguntou, essa consequência social, aí que você vai ver se agravar muito mais. Bora ver aqui a opinião dele. Andrei, aí o Malaquias veio lá do Sul, e tu é um santareno, aqui da região. Tu te sente ofendido do pessoal do Sul vir para cá e fazer sucesso e conseguir prosperar? Absolutamente. Não, por que Agora, não? veja bem, eu acho que ninguém pode pensar em nivelar a régua por baixo. Se chegou alguém com uma outra pegada, o que nós temos que fazer? Ter uma política pública para o povo daqui entrar nesse ritmo dessa pegada. Porque senão vai acontecer aquilo que o Malaquias falou. O pequeno produtor, que ele não tem o conhecimento que tem um outro agricultor que vem, um produtor rural que vem de uma região mais desenvolvida do Brasil. Ele vem para cá com outro conhecimento que tem competitividade no mercado nacional, até internacional, ele precisa sair, ou seja, ele precisa seguir o percurso dele com a mesma velocidade. Agora, como é que a gente faz com um pequeno produtor na região?
temos que linkar para que ele... Sabe a história daquela canoa que pega a carona do barco maior? Tem que fazer uma política pública onde ele entre nesse vácuo e acompanhe, porque todos ganham. Então, eu não vou ser contra. Infelizmente, tem segmento da sociedade que não enxerga assim. Quando vê esse desnível social, socioeconômico, já quer fazer o contrário, quer dificultar o maior que veio de fora para não dar condições para ele reduzir. Qual seria o correto numa política pública? É fazer que o pequeno produtor ele passe a ter condições de pegar o vácuo daquele que tem conhecimento, que veio de fora, com muito mais tecnologia. Mas aí foi o que o Malaquias disse, não tem uma Emater que deu suporte, não tem a extensão, não tem aí nada que eu te falei, que ele vai. aí que eu digo, tem que linkar, tem que haver uma política, aí cadê nossos políticos para isso? Posso? Tem que ter investimento para... Vai lá, Malaquias. Veja bem, exatamente do ano de 1976, eu estava na Escola Técnica Agrícola de Viamão, nós tínhamos 2 acreanos, nós tínhamos 2 santarenos, nós tínhamos 2 belenenses, nós tínhamos 2 amapaenses. A minha escola eram 36 alunos, a minha sala de aula. Nós tínhamos gente do Brasil inteiro ali. Buscando conhecimento. Buscando conhecimento. Entendeu a diferença? Buscando conhecimento. Eu lembro nitidamente dos 2 acreanos e dos 2 santarenos, só que eu nunca nem imaginei que algum dia Deus me desse a graça de estar morando aqui nessa abençoada região rica, milionária. Aí o que a gente tem pela frente? A gente não tem um projeto Rondon, a gente não tem um incentivo de intercâmbio cultural e nem tecnológico. A gente não tem esse intercâmbio e aí aquela história, o mais fraco vai ficar sempre mais fraco, vai ficar a míngua. Aí e o mais rico, o mais forte, vem sobrepondo em cima e vem botando quente, porque o objetivo dele é esse, e ele vai cada dia ficar mais forte, porque está no instinto, ele está preparado para isso. Mas aí que está uma política pública. Política pública, desenvolver. O interesse da política pública agora está sendo notado, está transparente, que nunca teve interesse em fazer evoluir o pessoal. O caboclo, ele não era para evoluir, pela vontade política. Tá, deixa eu puxar, aproveitando a bola aqui. Malaquias é o seguinte, Andrei, Tá presta atenção aí. Malaquias assim, Vou até um exemplo sobre com a vida do pessoal do Sul, que tinha uma condição financeira para investir, eles vêm para cá com a soja, com o milho, com o arroz, com tudo. Isso traz renda também para o pequeno produtor. O grandão sempre ajuda ali no trator, no ramal, sempre ajuda ali o vizinho. Como é que é essa relação entre os produtores e como a vinda deles ajuda a movimentar a nossa economia aqui em Malaquias? É um ciclo, Beto. São 2 perguntas. É um ciclo. Eu vou te responder sobre a questão da boa vizinhança. Primeiro eu vou responder a pergunta mais leve. Sim. Nós temos os ciclos. E esse ciclo da implantação do pessoal que vem com recurso, o pessoal vem com recurso, o pessoal se estabelece. Ele já comprou aqueles 800 hectares de terra, aqueles 1.500 hectares de terra, então ele possivelmente comprou de 2 ou 3. E ao redor dele tem 10 vizinhos. Ele, claro que ele quer uma política de boa vizinhança. Ele pratica uma política de boa vizinhança, ele mantém a estrada boa o ano inteiro. Se a prefeitura falhar, ele vai lá com o maquinário dele e arruma. Ele consegue comprar o adubo. Ele tem recurso para comprar uma boa semente. Agora, se o pequeno agricultor, ou seja, o nosso caboclo, ele não conseguir acompanhar, ele está fadado a ter que vender essa terra e vai ter que vender essa terra numa condição favorável para o grande agricultor. Não é uma questão... Aí que entra uma política pública. Pois é. Agora, o que acontece? Para a gente conseguir correr atrás do leite derramado, hoje a política pública ela está quase que impossibilitada de poder acudir esse caboclo. Tem que ser feito com uma visão para o futuro, ou seja, a falha está vendo lá atrás. Então, o que acontece, Beto? Agora, se a gente for entrar já na sugestão... Tá, eu digo assim, agora, onde é que o borracheiro vai ganhar com a vida da gauchada para cá? Onde é que o vendedor de picolé vai ganhar? Agora você fez a pergunta... Onde é que o vendedor de coxinha vai ganhar? Como é que vão ganhar? Agora você fez a pergunta. Eu vou colocar para você uma realidade que hoje está acontecendo em Sorriso e que acontecendo em Sinop, que inclusive eu recebi o pessoal no final de semana aí. O pessoal está aqui descansando e o telefone não para.
O cara está na minha É uma casa outra no sábado realidade. à tarde, o cara tem uma transportadora, o cara tem caminhão de caçamba, o cara está ali jogando um truco, brincando, tomando uma cervejinha e o telefone do caboclo não para. E ele não É planta. outra velocidade. Para você ver, ele não planta, são E segmentos. ele não E as planta. pessoas não enxergam isso. Ele é prestador de serviço para o agronegócio. Vamos lá? Nenhum desses. Onde é que o vendedor de picolé vai ganhar? Nem- Onde é que o borracheiro vai todo ganhar? mundo Explica ganha. pra gente isso aí, Todo Marquinhos. mundo ganha, porque Como? Pizzaria ganha. o giro Como? do dinheiro, o giro do capital, você passa a ter uma vida, você não vai regrar mais os 5 ou 10 ou 20 reais, porque todo o momento passa a ser um momento cadeia, econômico, é uma cadeia cadeia. econômica. É uma máquina agrícola que é um trator que precisa do borracheiro, que precisa do mecânico, que precisa do lubrificante, que precisa do abastecimento, que precisa da revisão. Então nós estamos falando que ao redor de um trator nós temos 10 profissionais. Um trator, aí você multiplica isso. Tem as empresas. As empresas grandes que ainda estão atrás de mais tecnologia para fazer um trator melhor ainda e que vai ocupar mais tecnologia, vai ocupar mais gente. Esse agricultor que ele tinha uma safra, que ele ia faturar 1 milhão, ele passa a faturar 2 milhões, ele consegue contratar desde uma funcionária para casa dele, até ele consegue ter uma enfermeira para cuidar da mãe dele, Tá aí, agora eu vou te interromper, Andrei. uma presta cuidadora atenção. de idosos. Andrei, para aqui para Andrei. Andrei. Aí o povo mais mal informado acredita que o grande agricultor vende o milho dele para fora do país, o milho vai para fora, não fica aqui, o arroz vai para fora, a soja vai para fora e o dinheiro fica com ele. Eles acham que o dinheiro não circula. Vai lá, Andrei. Criam narrativas. Eu vou saber, não quero misturar as coisas, mas infelizmente a ideologia da esquerda cria narrativas e as pessoas acreditam. Eles pegam assim uma cena de um campo, aquela máquina em cima do campo trabalhando, você vê uma máquina ali com um único operário. Aí eles dizem o quê? É muito fácil, ali o produtor contrata geralmente ele está no volante, lá faz toda aquela produção e vende para fora. Isso é uma narrativa mentirosa, porque no fundo, é aquilo que falou o Malaquias. É uma cadeia por trás disso e vai se multiplicando. Chega na empregada doméstica, chega no cara da pizzaria, na padaria, tudo vai agregando. Aí é mais absurdo alguém fazer uma propaganda e dizer que a nossa Amazônia está sendo tombada para produzir ração para o frango. Não é ração para o frango, existe uma cadeia alimentar. Então, para nós comermos o nosso frango, esse frango tem que ser alimentado. E esse frango, nós não vamos comer ração, mas o frango vai comer a ração e ele vai estar apto a ser abatido e vem para a nossa mesa. Né? Isso ou seja, alimenta a humanidade toda, não é o frango que está alimentando a nossa soja. Então, infelizmente, criam tipos de narrativa só para prejudicar e tentar rotular a imagem como se o produtor rural fosse um destruidor. Eu sempre digo, quando a gente vê um campo desse bonito, eu nunca vou jamais ser imbecil de usar, desculpa a palavra, é destruição, não, é transformação. É transformar algo numa terra produtiva que por trás disso tem tantas pessoas, são seres humanos, que passam a se beneficiar, mesmo que não esteja diretamente ligado ao agronegócio, mas vai chegar nele. É quase como um vírus, o dinheiro vai circulando e vai abrindo um leque de atividades. De oportunidades, exatamente isso. Malaquias, se aqui a região não produzisse tanto milho, tanta soja, essas empresas que produzem frango, elas estariam aqui? Não. Elas usam esse não. milho que é produzido aqui? Elas usam Vamos essa lá, soja? Vamos lá, explica isso pra gente. Vamos citar o exemplo da Aves Pará. Certo. Olha esse Aves marketingzinho aí, ó. Uma Aves propaganda. Pará. Aí, ó, Depois a gente manda o nosso Pix, tá, Malaquias? O que acontece? A Aves Pará, durante longos anos, trazia milho do Mato Grosso. Caminhão no atoleiro, quando nós estávamos transportando mercadoria pela Sigabem, agora fazer a minha propaganda, nós estávamos com nossos caminhões no atoleiro, caminhões da Aves Pará, com milho, trazendo milho do Mato Grosso para cá, porque ainda não tinha desenvolvido a lavoura do milho aqui. Então, quer dizer, não tem jeito, meu irmão, tem que produzir. Aí tem uma situação, Beto e Andrei, tem uma situação que eu me pergunto sempre quando a gente cai nesse assunto. Será que, qual é a dúvida que existe de dizer que o homem é o principal animal da natureza? Qual é a dúvida que tem de dizer que nós, homens, somos a principal espécie da natureza? Qual é o problema, gente? É muito mais fácil eu me proteger no sentido de me dar realmente uma qualidade de vida, botar dinheiro no meu bolso aqui, na hora que eu tiver que ir no médico, na hora que eu tiver que contratar uma cuidadora para minha mãe, para minha tia, na hora que eu tiver que ter um recurso para fazer um exame verdadeiro, um exame sem depender do Estado.
Onde eu vou conseguir o recurso para isso? Me dê oportunidade, me deixa eu plantar, deixa eu produzir alimento, deixa eu produzir um porco, deixa eu produzir um frango. Eu vou ter recurso, eu não vou depender do Estado para mim poder tocar o meu projeto. Aí a questão da geração de emprego na nossa região, Malaquias. Aí aqui se produz milho, se produz soja, aí vem uma ave disparar para cá, vai gerar emprego. E Com vários certeza, empregos. com Então, é certeza. como tu falou, é como o André falou, um depende uma do outro. cadeia, é uma cadeia. Você vê, Beto, tem fábrica que vai preparar a embalagem daquele produto. Outro já vai pegar um segmento. E assim vai. Há tanta coisa que vai sendo... Muita gente fala a palavra incomensurável, eu costumo falar imensurável, é a cadeia do agronegócio. Não existe nenhum economista, eu desafio o economista, eu desafio o mais hábil economista a vir discutir comigo se ele consegue fazer o fechamento total da cadeia do agronegócio, a cadeia econômica do agronegócio. É imensurável. E aí, exatamente, tem uma outra pergunta que eu vou jogar no ar aqui, Beto. Vou atravessar seu programa aí. Eu gostaria de botar um desafio. Vamos começar a falar com meteorologistas para nós saber sobre aquecimento global. Nós estamos procurando falar sobre aquecimento global, sobre a manutenção da floresta com ongueiro. O ongueiro lá sabe o que é um trovão. O ongueiro sabe definir o que é um curisco. O ongueiro sabe definir pelo menos quantos tipos de nuvem que existe no céu. Tá, mas aqui rapidinho. Vamos falar com o meteorologista e aí a gente vai respeitar o que esse meteorologista falar. Falar de meteorologista, uma vez eu estive numa... Eu acho que até tu estavas lá. A gente estava num evento de uma empresa aí, trouxeram uma engenheira, e lá ela falou que para o milho crescer depende da temperatura, da pressão, do clima, de umidade, de uma série de fatores. E o ongueiro entende disso? O ongueiro não sabe, não. O ongueiro, se ele enxergar uma nuvem assim, ele pensa que é uma chaminé de uma olaria. Ele não tem ideia, não tem ideia. Eles não têm ideia, não estudaram. Está mais preocupado em ver como é que ele consegue doações. Eles estão preocupados em lá, exatamente as doações lá do Leonardo DiCaprio e Botafogo com hora marcada aí para conseguir verba. Não, eles não estão preocupados com a natureza e nem estão preocupados com o principal bicho da natureza, que é o ser humano. Malaquias, uma vez uma amiga me perguntou o seguinte. Eu não soube responder, vou passar a bola aqui para ti e para o Andrei. Ela disse o seguinte: Beto, antigamente se usava a enxada, se usava a foice, se usava o boi puxando o arado, né? E se conseguia controlar o desmatamento. E agora esse monte de máquina derrubando tudo para lá e para cá. Por que, Malaquias, essa mudança? Mas isso é muito fácil de entender, Beto. Olha só, gente, essa explicação aí. É uma corrente. Na década de 90, o mundo tinha 5 bilhões de habitantes. 5 bilhões. Hoje nós estamos com 7 bilhões de habitantes. Se não tiver as estatísticas erradas aí, nós temos que alimentar esse povo. Como? Uai, como? Com alimento, produzindo alimento. Não tem jeito, não dá mais para ser na enxada, não dá mais para ser na foice. Tem que ser? Tem que ser no aradão, tem que ser no trator de 1000 cavalos. Já não vai servir daqui de um trator de 600 cavalos mais não. Então as pessoas pensam que o alimento que é produzido no Brasil tem que ser só para os brasileiros. Não entende a economia que é para o mundo inteiro. É muito maior. Explica para a gente isso aí, Malaquias. É muito maior. André, já passo para ti aqui. Explica para a gente aí. A questão é a seguinte, tem bolsa em Hong Kong, tem bolsa em Chicago, tem bolsa em Nova York, tem bolsa em Londres. A bolsa do amendoim, por exemplo. Você está produzindo amendoim no interior de São Paulo, que daqui a dia a gente vai produzir aqui também. Aí você tem esse amendoim ali, o amendoim ele já está seguindo um preço mundial. Porque o cara lá em Londres, ele te compra. Ele compra da onde tem, para mandar para onde está faltando. Aí entra a lei da oferta e da procura. Entendeu? Nós estamos trazendo alho da China. Absurdo isso, né? Alho da China. Alho da China, nós estamos comendo alho da China. Esse alho cor lilás, cabeça lilás que vem, é da China que vem esse alho. É só olhar lá na caixa, na etiqueta, gente. Nós estamos comendo alho que vem da China. Então, assim, é um intercâmbio muito grande, que tudo bem, até que é bom, porque eles comem o nosso frango, eles comem o nosso suíno, eles comem o nosso boi. Nós estamos reclamando de pagar R$50 no quilo de picanha aqui. Em Nova York é R$300 no quilo de picanha. Passa aqui, Padre Maria. Se você quiser comer. Andrei, e aí? Essa ideia aí que antigamente se plantava na enxada, na foice, aí o pessoal está preocupado agora porque estão usando trator e está derrubando tudo. E aí? Se não for assim, como é que a população cresceu? E aí? É fácil, Beto. Tem que ter uma legislação que aqui pode e aqui não pode.
O que não podemos aceitar é ficar a gente atrapalhando, porque nós precisamos produzir, o mundo precisa de alimento. Sim. E uma coisa é certa, se o Brasil não seguir nesse espaço em busca de uma produtividade cada vez maior, nós vamos estar, primeiro, vamos estar também influenciando a alimentação interna, porque se hoje nós temos um mercado externo para vender, é porque nós estamos conseguindo alimentar a população. Embora o pessoal reclame do preço, mas é porque tem influência do mercado de fora. Porque aí envolve a lei da oferta e da procura. Por que na época de pandemia os preços dispararam? Porque caiu a produção em outros países, a população mundial, que não para de crescer, precisa ser alimentado, né? Aí vem essa situação, querem criar dificuldade falar. É fácil, basta seguir a legislação. Aqui pode e aqui não pode. E deixa o pessoal trabalhar onde pode. Mas não, eles ficam criticando onde você tem toda a legalidade, você já separou ali a área que não pode ser mexida, é uma parte que faz parte da legislação, né? E você quer produzir aqui. Mas mesmo assim, você sofre dificuldade e preconceito também. Andrei, Malaquias, a última pergunta sobre agronegócio para a gente entrar em desenvolvimento industrial da nossa região. Malaquias, o agronegócio, não só durante a pandemia, mas no tempo do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, o agronegócio sempre segurou as pontas no Brasil? O agronegócio... Sempre? Não. Vamos lá, Não. mas falando do agronegócio. Não, década de 80, década de 90, a indústria, o automóvel Sim. brasileiro, o ABC paulista, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, carne, aí no caso do agronegócio, né? Mas a indústria de São Paulo, ela segurou o Brasil, o minério de Minas Gerais, aí depois veio o Carajás também, que segurou bem a Vale, ajudou muito a balança. E hoje, o agro? Hoje o agro é o principal negócio do Brasil. Olha aí, gente. Hoje o agro é o principal. Eu vou dizer para vocês o seguinte, na década de 80, o Rio Grande do Sul e o Paraná e Santa Catarina tinha muito menos mata do que tem hoje. Porque exatamente você migrou da enxada, migrou da foice para o agro, para o trator. Então aquelas terras onde eu fui criado, ali hoje não se planta mais quase, ali se faz reflorestamento. Porque naquele tempo eu podia plantar milho com a matraquinha, hoje não tem mais viabilidade econômica para plantar milho com matraca. Eu tenho que plantar com máquina ou então não dá sustentação. Aí aquela matraquinha, aquela foice, aquela enxada, foi tudo substituído pela tecnologia do agronegócio. Então o que significa, Beto? Significa assim, o agronegócio ele evoluiu ao ponto de se tornar o principal negócio do Brasil. E misturando a questão das épocas, o integrar para não entregar, né, que aconteceu aqui na Amazônia. Trazia o pessoal do Sul para vir aqui, foi o pessoal de Altamira, o pessoal de Uruará, Medicilândia, e graças a Deus o pessoal lá não teve tanto atrapalho quanto teve aqui em Santarém. Entendi. Quanto teve aqui na Calha Norte. A força das ONGs aqui atrapalharam a gente aqui 30 anos. Eles conseguiram fazer o favor de segurar o nosso progresso do agronegócio 30 anos. Eu quero fazer um agradecimento às ONGs e eu gostaria de vocês ir comigo lá no Hospital Municipal e vocês carregar um pouquinho da culpa da nossa falta de progresso, da nossa deficiência social, exatamente porque as ONGs excluíram o homem, que é o principal animal da natureza. Então, obrigado, ONGs. Continuem assim, que quem sabe um dia essa fraqueza chegue nos filhos de vocês. Enquanto tu puxou aí, Malaquias, agora a gente vai entrar, Andrei, tá? Na parte do desenvolvimento industrial nessa região, mas antes, Malaquias, o povo não está conseguindo te reconhecer ainda. Eu queria te pedir para botar aquele chapéu que eu tenho, porque tem gente que não está conseguindo reconhecer o Malaquias sem o chapéu. Tá? Então tá aí, gente. O Malaquias agora sim, vocês estão vendo quem está aqui. Não, mas aí o chapéu política. Ele está ele não vai dar. Vai dar. Sim, corta aqui para ele. Na hora que a gente estiver falando, corta aqui, tá? Faz um teste aí, ó. Pronto, joga pro chapéu meio invisível, mas tá. Segura aí o chapéu, Malaquias. Essa é a imagem do Malaquias. Joga pra cá, segura aí. Malaquias, agora a gente vai falar de desenvolvimento industrial. Eu escutei uma vez tu falar o seguinte, que Santarém é a terra da prosperidade. Por quê? Porque Santarém é a terra da oportunidade. Sim, joga para ele aí. Santarém é a terra da oportunidade. Nós temos aqui em Santarém todos os recursos naturais. Nós temos aqui em Santarém todas as expectativas. Se você pode pegar um economista experiente, traga um economista de Londrina, traga um economista de Cuiabá, traga um economista de Goiânia e jogue ele aqui para ele ficar 6 meses. Ele vai descobrir 30 novos segmentos de mercado.
Eu descobri 9 e pratico 9 segmentos de mercado que não existia. Eu, na minha mera, me perdoe a minha simplicidade, a gente descobriu 9 segmentos, tem outros 700 segmentos que estão dormindo e simplesmente nós estamos na terra da oportunidade. Tudo que se criar aqui, tudo para se ganhar dinheiro, dá, Malaquias? Dá. Com organização? Com o quê? organização, só que tem que respeitar as leis do empreendedorismo. Certo. Tem que respeitar as leis do próprio mercado. Entendi. Entendeu? Porque a gente vê muito comerciante que faz um sonho, que quer botar a coisa, quer resolver a vida em 6 meses. Não é assim, não. Faça a coisa direita que a coisa dá certo. Nós estamos na terra da oportunidade. Certo. Andrei, passa aqui para o Andrei, Malaquias. Andrei, bora aqui. Tu trabalha com os outros segmentos, né? Tu tem tua empresa, tu tem uns outros negócios por aí. Como é que tu vê essa questão do desenvolvimento industrial, o comércio da nossa região? Ele é fraco, ele é quente? Como é que é o comércio da nossa região? Santarém. Como eu te falei antes sobre o ciclo, né? Então nós tivemos na década de 80 o ciclo do ouro, e essa região aqui teve aquele boom de desenvolvimento na região, né? E depois veio de novo aquela queda. Hoje o agronegócio está trazendo de volta uma certa perspectiva, e já é um fato real, de desenvolvimento na região. Porque assim, eu posso usar o exemplo na própria fábrica aqui do Malaquias. Quando eu conheci, eu não conhecia, conheci no ano passado. Aí eu fico ali, tipo assim, para mim foi uma surpresa, porque a gente vê como é que as empresas vão surgindo em Santarém e outras empresas vão agregando. Por exemplo, ele não teria mercado se já não tivesse em Santarém uma realidade do agronegócio. Então, a indústria está surgindo em Santarém para atender essa demanda, que veio com o agronegócio. Então, o que acontece? Você começa a criar uma expectativa, porque é aquilo que eu falei, vai abrindo o leque. Então, as indústrias vão chegando aqui para fazer a garrafinha, para engarrafar. O outro vai produzir o milho, já vai precisar de também uma empresa, de repente, vai começar a beneficiar o milho para vender, também já preparado. Então, é uma série de indústrias que vão surgir na região que não tinha. Então, isso vai refletir o quê? No próprio comércio local. Porque vai aquecendo, é um dinheiro que vai entrando, vai gerando emprego e vai aquecendo o mercado. Malaquias, agora uma pergunta aí, não sei se tu vai dar conta de responder. Ali em Medicilândia, ali em Urará, eles plantam muito cacau. E a maioria desse cacau vai para fora. E por que aqui a gente não tem uma fábrica de chocolate em Santarém, já que estão produzindo cacau ali em Medicilândia? O pessoal aí da Transamazônica, Uruará, Rurópolis, Medicilândia, Brasil Novo, que planta cacau, né? Olha aí, por que aqui em Santarém não tem? Já que temos... É uma série de fatores aí, Beto. São 2 fatores principais. O mercado do chocolate, ele é um mercado restrito. Ninguém gosta de chocolate aqui? Não, gosta de chocolate. A questão é a seguinte, se você for comprar uma caixinha de bombom, que nem eu comprei para os meus netos 9 ontem, contos, vai no comercinho no bairro cada R$9. Pois é. Só que não tem cacau ali dentro. É só açúcar. Lá é açúcar e manteiga e hidrogenada e montagem de sabores químicos. Ali dentro tem trigo, tem manteiga, gordura hidrogenada e cacau. Eles passam assim por cima um pozinho de cacau. Então assim, aí quando você pega o cacau e joga na balança comercial, o cacau, e você vai vender esse cacau, ou você vai vender na Indonésia, ou você vai vender esse cacau aonde tiver o mercado, a nível mundial, são 198 países aí, clientes de cacau. E nas economias mais pujantes, na Europa, no Velho Mundo, nos Estados Unidos, na China agora, que o pessoal está tendo muito recurso, muito dinheiro, no Japão, são mercados expoentes, são mercados gigantes para o chocolate. Então, o nosso chocolate produzido, estou te respondendo em parte a pergunta. Pois é, por que não tem uma fábrica de chocolate em Santarém? Em partes, a gente vê que a questão comercial, se eu tenho cacau, eu coloco o cacau lá na cooperativa, ou lá na Cargill, lá em Altamira, e esse cacau é bem pago, o produtor põe lá o cacau, vai embora, pega o dinheiro, vai comprar uma caminhonete, vai comprar uma roupa para o filho, vai tratar o dente. Cada segmento desse também, o dinheiro... Cada segmento desse tem um monte de opções aí, cada segmento gera aquela cadeia que a gente falou no começo do programa, aquela cadeia evolutiva do comércio, uma cadeia exponencial de oportunidades que cada cultura gera, né? Aí o que acontece, Beto? Nós podemos ter um comerciante que tem a vocação para mexer com alimento,
que a minha vocação não é mexer com alimento, minha vocação é mexer com a parte de reciclagem e tal, mas a gente conseguindo, ou então alguém que tenha as luzes e que tenha vocação para mexer com alimento, com certeza vai fazer sucesso com chocolate. Eu vi uma loja no aeroporto, no dia que a gente foi para Brasília, agora, graças a Deus, a valorizar o trabalho do nosso ilustre presidente Bolsonaro, eu vi uma loja de chocolate ali no aeroporto. Só que aí a pessoa tinha que ser um pouco mais agressivo esse mercado, Beto. Uhum. Então, assim, existe a oportunidade. Aí a pergunta que você fez, Sim. eu te passo de volta. Por que não temos um beneficiamento maior do cacau para deixar esse chocolate aqui, para nós embalarmos esse chocolate aqui, acostumar o nosso pessoal a comer um chocolate puro? Entendi. Vou passar aqui para o Andrei, que eu vou correr dessa pergunta aqui, Andrei. Por que nós não temos uma fábrica de produção de chocolate aqui em Santarém? O povo aqui em Santarém tem dinheiro? É liso? Beto, até porque uma fábrica de chocolate aqui pode exportar o chocolate, pronto. Né? Então, aí vem aquela falta de incentivo. Incentivo fiscal, incentivo você ter uma energia mais barata, você tem um incentivo também, né, em todos os impostos, para que a pessoa venha, porque uma coisa puxa a outra. Nós temos o cacau aqui próximo, e o cacau é exportado. Quer dizer, quantos empregos iriam gerar se houvesse um incentivo? Aí vem a falta de política pública. A burocracia. Nós temos burocracia, nós temos políticos para defender uma legislação que tem a nossa cara. Infelizmente, nós somos subrepresentados. Não existe na nossa região uma força política para ir lá em Brasília, ou mesmo em Belém, na Lepa, trazer uma legislação que seja para a gente aqui. Não existe. Então, você deu o exemplo do caso do cacau. Se nós tivermos uma política que traga incentivo, a produção local vai beneficiar, da mesma forma que também vamos ter o óleo de soja, os derivados da soja. Ainda vou dizer mais, a simples cana-de-açúcar. Por que não há uma produção maior na região? Porque nós precisamos ter usinas funcionando, porque quando há o corte da cana, salvo engano, é 48 horas que ela tem que ser processada. Então, tem que ser tipo assim, uma orquestra, tem que estar tudo orquestrado. Né? Então, quando você usou o exemplo do cacau, e olha que o cacau é um produto que pode ser exportado, caroço, mas olha quantos empregos deixam de gerar na região por falta de uma política pública, políticos da região que criam lei. É isso que eu digo, infelizmente tem aquela turma, aquela mentalidade que é contra o estado do Tapajós, porque mora numa região próximo a Belém, alguma coisa, mas esquece que uma geração, um novo estado, uma criação de um novo estado vai ter em Brasília mais representantes para a nossa região, para nós deixarmos de ser subrepresentados, porque criam lei que não é para a gente. Tarcísio, joga aqui para mim. Malaquias, preste atenção na pergunta que eu vou te fazer agora, e você que está assistindo a gente, eu gostaria que você prestasse atenção nessa resposta que o Malaquias vai deixar aqui para todos nós. Malaquias, Santarém a gente vê construindo prédio de 30 andar, 20 andar, estabelecimento comercial, a gente vê muitas construções em Santarém, a gente vê que o dinheiro está rolando, tem dinheiro na cidade. E a pergunta que eu te faço é, em Santarém nós não temos uma fábrica sutiã, nós não temos uma fábrica de isopor, nós não temos uma fábrica de calçado, por que é lento esse desenvolvimento industrial na região oeste do Pará, aqui em Santarém, Malaquias? Nós não temos um curtume, já foi tentado, nós não temos a fábrica de bolacha, foi tentado. Então, o que nós temos? Nós assim. Temos uma tradição, pois é, uma paçoca, uma rapadura. Uma rapadura de cana. Não tem incentivo. É básico, é cultural. Beto, isso aí é questão cultural e é questão de incentivo. Aonde eu arremeto o nosso assunto, volta para o Emater. Volta para a Emater. Na extensão rural, uma das matérias dentro da extensão rural, onde o técnico agrícola ou então o agrônomo da Emater, ele também tem uma parte do empreendedorismo que ele vai lá na casa do agricultor para fazer com que o agricultor pegue a sua cana e, em vez de só pensar em vender o caldo da cana, ele já pode fazer a rapadura, ele pode fazer o mel da cana, ele pode fazer um pé de moleque. Ele tem um leque de uma infinidade de coisas que ele pode fazer com a cana, e aí o pessoal não tem esse costume. Então nós estamos pagando um preço, Beto, do assistencialismo. A esquerda conseguiu anestesiar o cérebro
e essa parte da iniciativa das pessoas, a esquerda conseguiu neutralizar essa garra, essa gana, essa vontade da pessoa de querer trabalhar diferente, de produzir, de descobrir as oportunidades que estão na mão. Né? Escolas técnicas. Não consegue, não transmitiu o conhecimento. A escola técnica nossa aqui não faz técnicos. Os nossos técnicos, eu não vejo esse povo tendo, não vejo nada diferente. As pessoas tentam, Beto. Aí o que acontece? Esses pioneiros vão sofrer bastante. Uhum. Os pioneiros vão sofrer bastante, como estão sofrendo. Nós temos vários pioneiros. Olha aqui, conforme por... Parêntese. Eu escutei um empresário falar que ele levou 5 anos para tirar uma licença para produzir a cerveja dele aqui. A Sovalen, nosso parceiro comercial, inclusive cliente das nossas garrafas. Depois a gente manda o Pix, tá? Nossa. 5 anos eles demoraram para sair os registros, para eles conseguirem fazer a produção de cerveja. Emprego que deixa de se gerar, entendeu? Né? Deixa de gerar 8, 10 empregos lá durante 5 anos. Então, assim, Beto, é um problema que a gente tem a nível cultural, um problema que a gente tem a nível político. O nosso político ele está muito mais preocupado com se manter no poder do que propriamente prosperar com a comunidade. Uhum. Ele não consegue se desvencilhar da teia política e não consegue enxergar a comunidade crescendo. Ele não tem as ferramentas que o nosso político hoje poderia utilizar para trazer o progresso para a comunidade. Ele preserva para 2 ou 3 familiares ou o pessoal mais chegado, quem ajudou ele na campanha, e eles não conseguem ter uma visão de futuro favorecendo a comunidade e trazendo esse monte de empregos, que a gente sabe que existe, a gente tem experiência com isso no nosso dia a dia, a gente consegue pôr em prática e mais ainda. A gente sabe onde estão os players, o pessoal, a gente está desmerecendo, a gente está assim, num clima pessimista, né? Mas tem muita coisa acontecendo. Daqui mais uns 6 meses, 1 ano ou 2, a gente vai ver Santarém desabrochar. Nós vamos ver Santarém se transformar numa sede de boas ideias. Está tudo vindo ao seu tempo. Porque a gente tem algumas limitações. Se você for fazer o chocolate que você falou, Beto, é uma ideia brilhante. Aonde que eu vou fazer a embalagem para pôr esse chocolate? É outra indústria que vai surgir. É uma outra indústria que vai vir. São outros empregos que vão gerar, são outras tecnologias para o transporte, frota. Entendeu, Beto? Então é uma teia. Então só que uma coisa eu posso te garantir, por mais que a gente esteja com essa questão cultural para retrair essas novidades, para retrair o progresso, a gente tem algumas correntes se formando e que essas correntes estão vivas e estão fortes. É assim, fortes, eu quero dizer, moralmente e definidas. Estão muito bem definidas e estão se autoalimentando para não deixar as ideias esfriarem, e nós teremos um boom em Santarém. Teremos um boom em Santarém em curto espaço de tempo. Nós teremos aí 15 ou 20 ideias que vão ser postas em prática e vai trazer uma nova luz para o nosso comércio e para a nossa indústria. Bora ver aqui a opinião do Andrei, que é santareno aí, de natureza. Andrei, durante muito tempo essas ONGs elas atrapalharam o desenvolvimento industrial e o comércio em Santarém. Tu faz parte, né, do comércio, é empresário. E como é que tu vê esse crescimento a passos de tartaruga, o crescimento industrial de Santarém? Beto, ainda bem que mesmo que seja lento, é como um rolo opressor, é irreversível. Mas infelizmente, década de 90, também logo no início do ano 2000, tentaram santificar, eles tentam ainda santificar a Amazônia. É isso que é o problema. Isso aí causa ou seja, tudo aquilo que podia viabilizar, eles travam. Então isso dificulta. Porém, é um caminho sem volta, porque as empresas estão chegando, estão trazendo tecnologia, estão gerando emprego, então já está mudando a realidade. É aquilo que ele falou. Só que, infelizmente, por exemplo, eu quando participei do movimento Basta Celpa, eu deparei com uma situação absurda quando você tem uma energia cara. As consequências disso. Não é só o consumidor pagar uma energia cara. Esse mesmo consumidor sofre 2 vezes. Ele sofre com a conta de energia dele, que é cara, mas ele sofre também porque os familiares dele estão desempregados por falta de oportunidade. A gente tem a matéria-prima aqui, ela é exportada bruta, porque é inviável produzir na Amazônia. Precisava de uma estrada que já está saindo, nós estamos tendo uma malha viária agora que está viabilizando, só que a gente precisava também de uma energia mais barata. Precisávamos de escolas técnicas para qualificar o trabalhador.
Isso tudo, quando os grandes empresários percebiam que ele só tinha aqui a matéria-prima, ele pegava, exportava, ele mandava para fora a matéria-prima daqui. Então, se nós tivermos uma política pública que tenha uma energia mais barata, cortando o ICMS, uma qualificação profissional, a estrada, viabilizando outras empresas que ele vai depender também dessas empresas, a gente passa a ter o quê? Uma economia mais forte. E aquilo que eu te falei, nosso histórico já mostrou que não podemos ficar no extrativismo, porque é ciclo. E é isso que é danoso, porque quando termina um ciclo, deixa o estrago, a miséria. Malaquias, assim, rapidinho, aproveitando a bala. A mãe tá com o bebê na barriga, pare, e ela tá doida para saber onde é que o filho dela vai trabalhar. E não tem a esperança de dizer, poxa, meu filho pode criar seu próprio negócio. Então, nós temos aqui na região, vamos falar do estado do Pará. Então, o povo que quer empreender, que quer montar no próprio negócio, ele não tem a coragem, ele tem essa dificuldade, Malaquias. Hoje é uma dificuldade real. Hoje eu tenho, por exemplo, posso dizer para você que nós temos hoje 30% da nossa força de trabalho que está ociosa aqui na região. Isso em idade produtiva, dos 18 aos 45, 50. Claro que eu estou com 60 e a gente está produzindo. Então eu digo assim, aquela faixa onde você gostaria que eu contrato, a faixa de idade onde o empregador vai buscar a sua mão de obra, dos 18 aos 45, certo? O que nós temos? Nós temos aí hoje, aqui em Santarém, 30% da população ociosa. Aí a pessoa vai para o mototáxi, ela vai para o aplicativo e ela não tem alternativa para procurar um bom emprego. Ou seja, existem os bons empregos, só que são empregos que tem que ter uma certa qualificação para você poder estar acessando essas vagas. Entende? Então, assim, e nós não temos esse povo com essa qualificação. Aí recai exatamente nas mesmas políticas públicas. A gente não preparou o nosso povo para 2020. Entendi. O nosso povo não está preparado. Eu vou fazer uma comparação que me veio agora. É uma questão que vai mexer com o gosto da população. Nós vamos para o açougue, e vamos comprar a linguiça aquela de R$20 o quilo. Aquela linguiça que está a R$20 o quilo é gosto, está no gosto do santareno. Só que nós temos lá no Atacadão o salaminho, que está R$70 o quilo. De R$20, que é feita aquela linguiça que é o aproveitamento do açougue, que tem aceitação no mercado, para um produto semelhante, que pode ser vendido por 70, 60, que é o que a gente paga no salaminho lá no Atacadão, lá no Açaí, ou lá no CR, ou em qualquer mercado maior, de maior porte, que vai ter o salaminho italiano para vender. Aí eu pergunto, agora fazendo o rebate, né? Por que nós não temos alguém que vai querer fazer uma linguiça de qualidade? Não estou falando mal da linguiça tradicional do Santarém. Que tem bastante aqui. Mas por que a gente não pode dizer que a gente pode fazer uma linguiça de melhor qualidade? Não, e também a produtividade, ser uma produtividade em série, em grande quantidade, para poder viabilizar o custo também, né? Entendeu? Então, aqui, vamos aproveitar aqui, embora o Jaco está falando disso. Nós não temos um distrito industrial, tá? Olha aqui, nós não temos. Tá uma briga aí. O INCRA não libera terra, não sei como é a legalização, é uma novela, enfim. Mas quando se quer fazer, a coisa acontece. Enfim, nós não temos distrito industrial. E uma vez eu escutei tu falar sobre um estado aí que o prefeito chegou lá, pegou um pedaço de terra, chamou o cara, olha, eu vou te dar aqui a terra, portanto, se tu não construir, a gente vai te tornar. Como é essa história aí? Que o prefeito ele deu oportunidade à terra para o cara empreender, ou então criar um espaço para que a pessoa possa empreender sem pagar aluguel, sem pagar energia. Explica pra gente, uma vez eu escutei tu falar sobre isso, eu quero que tu fale sobre isso aí. Eu vou te falar uma parte verdadeira da história. Tá. História. Fato. No ano de 96, euzinho aqui, eu estava saindo de férias, eu trabalhava para o Armazém Martins na época. Eu tinha ideia de trabalhar por conta, eu já estava plantando a sementinha. A Prefeitura de Sinop no Mato Grosso, parabéns para o pessoal inovador e corajoso, que acredita no empreendedorismo de verdade. A Prefeitura loteou uma área e fez 1000 lotes de 1000 metros. Nossa.
1.000 metros, Incentivo, né? 1.000 lotes. A prefeitura vendeu a R$ 4.750 cada lote, que foi o que custou para fazer o mapeamento e para fazer as ruas, para cobrir o custo da urbanização daquela área. Mas em contrapartida tinha que botar para produzir, né? Tinha 6 meses de prazo para construir o barracão. Quem fosse. Eu fui correndo tudo, peguei um terreno, que depois onde foi que nasceu a Cigabem, lá no Mato Grosso, no ano de 2000. A gente vê o incentivo verdadeiro. É isso que é importante. A gente vê o incentivo verdadeiro. Aqui eu ainda não localizei essa oportunidade, porque se nós falarmos num distrito industrial aqui em Santarém, a gente vai estar falando em terreno de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil. Como que uma pessoa que tem uma serralheria, ou mais, como que uma pessoa que tem uma serralheria que está fazendo barulho, incomodando o vizinho, vai poder pensar em trabalhar num distrito industrial pagando 100, 200, 300, 1 milhão com deslocamento, com tudo que tem contra. Então, assim, a gente às vezes ouve comentários e vê que o pessoal está descolado da realidade. Mas eu quero parabenizar o seu Roberto Branco, eu quero parabenizar o pessoal, seu Alberto, da Supermix, o pessoal que está incentivando, o pessoal que está com esse projeto do Olavo das Neves, parabéns aí. O que a gente vê, só que existe alguma realidade, existe uma coisa que está descolado do nosso ano, do sentimento do nosso industrial, que eu não sei quem é que é o nosso industrial aqui em Santarém, né? Então nós temos essa questão. Eu pergunto, por que não fazer um distrito industrial, então, aqui no Cucurunã? Pertinho, daqui a 5 quilômetros. A prefeitura tem muita área aí, eu sei lá onde que são. Pega uma área grande, faça isso. Aí você realmente vai estar mostrando que você quer apoiar o empreendedorismo. Sim. Senão só vai ser conversa de novo. Andrei, distrito industrial de Santarém nós não temos, né? Você que é do comércio aí, e aí? Beto, falta de incentivo. Até o exemplo que ele deu. Agora, infelizmente, os nossos representantes políticos, eles faz com que a população ache que só é interessante o assistencialismo. Quando você dá um incentivo desse, loteia, entrega, qual é a mentalidade do povo, infelizmente, que eles criam em cima disso? A narrativa, como se estivesse beneficiando as empresas. Não. Então, exatamente para gerar emprego. Porque quando você dá condições para atrair as empresas a virem para cá, as empresas instalarem na região, você não está ajudando as empresas, você está utilizando as empresas para que elas gerem emprego. Então, nós temos que, primeiro, mudar, quebrar essa narrativa que não é a verdadeira, dizendo que essa política é para ajudar as grandes empresas, que não é. É para ajudar quem gera emprego. Porque quando você dá condições de gerar emprego, aquela pessoa que está dependendo de uma cesta básica, ela não vai precisar mais da cesta básica. Ela vai ter o emprego dela. Ela vai viver num outro patamar. Agora, infelizmente, nós temos que mudar desde aí, da base. Beto, eu queria que você me fizesse uma pergunta. Desculpa aí, André, ter cortado isso. Eu queria que você me fizesse a seguinte pergunta. Que mal existe... Eu queria que você me fizesse essa pergunta aqui, ó. Que mal existe eu incentivar o gerador de emprego, independente do tamanho da empresa dele? Claro que nós não estamos falando em multinacional e nem nós não estamos falando em campeões. Vamos falar numa empresa que tenha 30 funcionários. Vamos falar numa empresa que tenha um faturamento de R$1 milhão por mês. Vamos falar de uma empresa que pague suas contas em dia. Vamos falar de uma empresa que traga progresso para a região. Qual é? Eu pedi para você me fazer a pergunta, eu já estou fazendo a pergunta. Eu estou respondendo aí, eu vou te responder o seguinte: qual é o problema? Qual é o problema do cara estar indo bem? Qual é o problema que existe da pessoa estar despontando, descobrindo oportunidades? De 30 ele vai para 60, se ele paga todos os custos dele, ele vai acompanhar, ele vai gerar lucro para o banco, ele vai gerar lucro para o vendedor de caminhonete, ele vai fazer a roda girar, ele vai gerar emprego, gente. Esse cara é o gerador de emprego. Qual é o problema que existe nisso? Porque a ONG não quer que tenha progresso regional, aí então aí condena o gerador de emprego, condena o progressista. E isso a gente convive. Porque para muitas ONGs é interessante manter o povo na miséria. Na miséria, para poder vender a imagem da miséria. Vende a imagem da miséria. Aí você joga aqui para os três. Olha só. O que a gente mais vê em Santarém é o varejista. Os atacados chegam em Santarém, emprego sendo gerado. E aí a indústria.
Pois é, da onde vem o produto? Ah. Ele vende uma bolacha, ele vende um biscoito, Sim. Que vem lá ele do- vende um do carrinho, estado. ele vende um brinquedinho lá, um jipinho lá que custa 50 centavos, ele vende aqui por R$ 2. Todo mundo está feliz. Mas vamos fazer esse jipinho de plástico aqui, gente? Nós estamos jogando plástico fora. É Não, uma das... de uma das- biscoito, entendeu? várias coisas que Nós vamos nós fazer, produzir vale aqui. ouro, Mel, gente. o sebo, o couro? O sebo, o sebo, Feito gente, a bota, o né? nosso sebo, o sebo nosso, Ah. a gente, vamos mandar esse sebo para fora, a gente compra o sabonete de fora. Pô, por que que custa uma fábrica de sabão aqui, gente? Que será que demora tanto assim para entender? Calçados também, com Uma- couro. pois é, o couro nosso, cadê o Infelizmente. curtume nosso? 2 tentativas, eu sei que foi feito, 2. Qual é o problema, gente? Será que o pessoal quer gastar o falta de uma lucro antes de política ganhar? pública adequada Será para a que, região. exatamente, uma política pública, um treinamento. É. Será que o banco não está capacitado a escolher a pessoa certa para poder botar a mão, botar o dinheiro na mão da pessoa certa para realmente fazer o investimento progredir? Será que é tão difícil assim? Será que só acerta os caras errados? Infelizmente que até... Infelizmente, Taci, até as como é que nós escolas estamos técnicas- de tempo aí, Taci? Tá. Tá. Olha, Andrei, nós estamos chegando no final, mas antes daqui eu vou passar para o Andrei, Malaquias, a gente passa as dúvida. considerações finais. Andrei, a gente só vê crescer o varejo, o atacado, né? E a indústria ainda, né? Aparece uma aqui esse ano, daqui a 5 anos vai Corajosos, aparecer né? os corajosos. E aí, Andrei, como é que é a tua opinião sobre A isso? gente tem que trabalhar em cima disso. Eu acho que tem que quebrar esse paradigma. Exatamente, é que as pessoas entendam da importância de haver uma política com incentivo para as empresas virem para cá e os daqui também que têm vontade de crescer. Porque muitos empreendedores na região, eles gostariam de entrar nesse segmento da indústria, mas falta incentivo, desde uma energia, do imposto, de uma área apropriada, para que se possa também, da forma que vai sair daqui a produção deles. Tudo isso aí, na verdade, é um conjunto. Mas eu creio que está mudando muito. Se a gente tentar fazer um retrospecto para trás e ver que já avançamos bastante. Estamos batendo na porta. E agora a gente vai romper isso aí. Agora é necessário que a população entenda isso para cobrar mais dos políticos e que se tenha realmente, porque até a mão de obra aqui é complicada por falta de qualificação. Ok. Porque não há uma escola técnica para isso. Malaquias, considerações finais, tu tem aí 1 minuto e meio para deixar aí uma mensagem para o santareno. Tu falou agora há pouco que Santarém é realmente a terra da prosperidade, tudo lá. 1 minuto e meio aí, Malaquias. Beto, nós estamos decididamente na terra da oportunidade. Nós estamos na terra da oportunidade, nós estamos no tempo certo, no local certo e fazendo a coisa certa. Eu quero parabenizar o pessoal que está tendo as iniciativas. Como falei antes, vai ter alguns booms aí, a gente vai ter algumas novidades vindo aí, o pessoal está vindo, porque o pessoal está notando essas oportunidades, o pessoal vai pôr em prática. Eu quero parabenizar o pessoal do comércio, o pessoal do atacado, o pessoal do varejo. Santarém é uma escola. Santarém é a escola do comércio, a escola para o cara dizer o seguinte: eu sou bom comerciante, vá sobreviver em Santarém, né? Vá sobreviver em Santarém no comércio, vai provar o tanto que você é bom. Não é para qualquer um começar daqui, né, Malaquias? Serviço, não é para qualquer um, não brinca em serviço, senão... É uma escola senão mesmo. é uma escola. Então, parabéns ao pessoal Toda a que está... diversidade. É o pessoal que está fazendo sucesso no varejo, no atacado, que a terra de Santarém se realmente foi muito propícia sempre. E eu quero desejar a todo mundo aí bastante felicidade, bastante otimismo, que tem muita coisa vindo por aí, muita coisa boa vindo por aí. Beto, muito obrigado, parabéns pelo programa. André, obrigado pelo convite, parabéns aí. A gente está aí, o que tiver no alcance, a gente está bem propenso aí, está cedendo e vamos botar a bola para frente que vai dar tudo certo. É isso aí, Malaquias. A gente vai te fazer outros convites para te vir aqui outras vezes. O pessoal sempre pede, né? Essas explicações são muito boas. Esse outro lado, essa outra visão, tá? Então a gente vai te solicitar outras vezes para vir no programa. Andrei, mais uma edição. Muito obrigado aí. Considerações Para mim é um finais. Andrei. prazer. Ficou aquele gostinho que quero mais, porque Mas vai ter. os dois temas é tão interessante, é tão vasto, que ficou o gostinho com a próxima temporada para a gente continuar e debater. Bacana mesmo. Malaquias, foi um prazer receber aqui. A gente vai ter outra oportunidade. Agradeço também os internautas que estão aí nos assistindo. Beto, também é um prazer por mais uma edição estarmos juntos aí. Obrigado, Andrei. Bom, esse aqui é o Conexão Política, quando a gente traz um outro lado, né, da moeda, uma outra visão. Todas as quinta-feira, tá? Às 20 horas. Muito obrigado pela tua audiência. Compartilha, curte, apresenta o programa para os teus amigos, isso é importante, que a informação possa chegar em mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.